Olha o tema da nossa doutrina: a maior escola da vida. A maioria das lições que aprendemos são aquelas que são intensas e provocam sérias reflexões em nossa caminhada. Olha que coisa linda. A maioria das lições que aprendemos são aquelas que são intensas e que provocam sérias reflexões na nossa caminhada. Sabe por quê? Porque nós temos uma janelinha na nossa mente chamada janela da memória. A janela da memória nos liga ao passado. Só que nós temos uma outra janela na mente também, chamada janela da imaginação. A janela da memória nós guardamos, nós arquivamos, principalmente aquelas situações que são intensas, e algumas nos machucam, outras nos deixam felizes. E para que nós não fiquemos presos no passado, nós temos também a janela da imaginação. A janela da imaginação, ela nos leva a um futuro, a projetar um futuro. Mas essas duas janelas, elas são paralelas: janela da memória e janela da imaginação. Por que nós temos a janela da imaginação? A janela da imaginação é uma janela para você abrir quando a janela da memória estiver suja. As experiências foram ruins, traumáticas. Aí o que você faz? Você abre a janela da imaginação e começa a projetar coisas novas na sua vida. Vamos para o texto da palavra de Deus, que está em Mateus capítulo 14, do versículo 13 a 21, já foi lido, nós vamos ler só para você se situar. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali no barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Verso 14, Jesus saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu aos discípulos, os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças, isso totalizando aí em torno de 16.000 pessoas. Você consegue imaginar a logística para alimentar 16.000 pessoas? Crescimento cristão é diferente de crescimento biológico. Olha aí. O crescimento cristão precisa ser provocado pelas dificuldades da vida. O crescimento biológico, você nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Isso aqui são 5 conceitos da biologia acerca do nascimento, da vida biológica, da vida bios. Você nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Então, automaticamente, com uma boa alimentação ou com a péssima alimentação, você vai conseguir crescer. Se a sua alimentação não for muito boa, você pode ter raquitismo, ou chamado nanismo. Se a sua alimentação for exagerada, você pode ter sobrepeso, e você pode ter até mesmo peso excessivo, mórbido. E alguns têm problema da glândula pineal, então chamado gigantismo. São aquelas pessoas que crescem demais e criam o que nós chamamos de agromegalia. É quando o queixo fica grande, as mãos ficam grandes, os pés grandes, cabeça grande. É um problema hormonal e um problema na glândula pineal que produz isso. Mas, meus queridos, para nós crescermos como cristãos,
O crescimento cristão, ele não é igual ao crescimento biológico. O crescimento cristão, ele tem que ser provocado. E as coisas que mais nos fazem crescer não são as coisas boas, são as coisas difíceis. Aí sabe o que acontece? Na nossa proposição, diz assim: bem-aventurado aqueles que passam pelo deserto. Bem-aventurado aqueles que passam pelo deserto. Interessante é que Jesus, ele começa o ministério dele às margens do Rio Jordão, se preparando, cumprindo a justiça. Aí a Bíblia diz em Mateus 4:1 que o Espírito de Deus conduz Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por que Jesus começa o ministério dele no deserto? Porque ele está ocupando aqui a nova criação. E a antiga criação, não a criação adâmica, mas a criação abraâmica, Deus tirou o povo de Israel do Egito e levou para a terra de Canaã. Só que entre o Egito e Canaã era uma distância mínima. Levariam 2 semanas, 14 dias, 15 dias no máximo. Mas esses 15 dias levaram 39 anos e 6 meses, porque Deus os conduziu para o deserto. Só que naquele deserto, em Deuteronômio 8, versículo 3, o Senhor disse: olha Israel, nesses 40 anos eu te fiz padecer, eu te humilhei, eu te deixei passar algumas privações, para saber o que estava no teu coração, se tu guardaria ou não os meus mandamentos, e para te dar a entender que nem de só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Só que Israel no Egito, eles perecem, eles caem. É uma geração incrédula que não entendeu qual era o propósito do deserto. E muitas vezes nós somos da mesma forma. Deus nos leva ao deserto. A Bíblia diz em Mateus 4:1 que o Espírito de Deus conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E às vezes o Espírito de Deus nos leva ao deserto, porque o deserto é a maior escola da vida de qualquer ser humano. Então, bem-aventurados, felizes aqueles que passam pelo deserto. Eu me lembro aqui de uma frase do pastor João Bezerra, presidente emérito da nossa convenção, que ele disse assim para obreiros: todo obreiro deve passar deserto no começo do ministério, porque se ele não passar no começo do ministério, ele vai passar no final, e no final é mais complicado. Bem-aventurados que passam pelo deserto. Por quê? Vamos para o primeiro ponto. Porque no deserto nós vamos ter alguns problemas que são típicos do deserto. O texto que nós lemos aqui, no versículo 13, diz assim: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Esse lugar deserto estava à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo por terra. Desembarcando ali, verso 14, viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, isso aqui era um seminário bíblico terrível. Jesus começa de manhã, muita Bíblia, muita teologia, muita cura divina, muita libertação. E de repente, olha o verso 15, ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto, e vai adiantada a hora, despede pois a multidão, para que indo pelas aldeias, comprem pão para si. Jesus, porém, lhe disse: não precisam retirar-se. Jesus tem hora que Ele quer nos tratar no deserto mesmo. Aí Jesus diz aqui: eles não precisam se retirar, dai-lhes vós de comer. Versículo 17, olha os discípulos, mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Nos outros evangelhos, porque preste atenção, a título de teologia, depois da ressurreição de Cristo, esse é o único evento que é narrado nos 4 evangelhos. É o único evento depois da ressurreição que é narrado em Mateus, Marcos, Lucas e João. E quando você pega, faz o apurado dos 4 evangelhos, você vai ver complementação. E nos outros evangelhos alguém vai dizer: Senhor, seriam necessários 200 denários para alimentar essa multidão. Então aqui eu encontro o primeiro problema, que é tipo do deserto. Ponto 1:
eles não tinham onde comprar pão. Sabe por quê? Porque o lugar era deserto. Eles disseram: Senhor, nós não temos aonde comprar pão porque o lugar é deserto. Vocês se lembram de Deuteronômio 8:3, quando o Senhor disse: eu deixei vocês padecer, eu deixei vocês terem fome no deserto, para saber o que estava no coração de vocês. Às vezes no deserto nós não temos aonde comprar pão, porque o lugar é deserto. E alimentar a matéria é uma das necessidades mais básicas de todo ser humano. E o Senhor, de vez em quando, Ele aperta a nossa despensa. De vez em quando o Senhor permite um acordo no nosso salário, para saber o que está no nosso coração. Se nós vamos abrir a boca e amaldiçoar o que nós ganhamos, se nós abrimos a boca e vamos murmurar porque não estamos comendo filé mignon, comemos filé mignon todo dia, é nessa hora que Deus começa a perscrutar o nosso coração. Durante esses 40 anos, Israel, eu os conduzi no deserto, os humilhei, fiz vocês padecer, em alguns momentos eu fiz vocês terem fome, para saber o que estava no coração de vocês. Se vocês guardariam ou não a minha palavra, e para dar a entender a cidade nova que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O primeiro problema que eles tinham no deserto aqui é que eles não tinham aonde encontrar a subsistência para essa necessidade do momento, porque todas as nossas necessidades, elas não são eternas, elas são momentâneas. Roupa, comida, casa, saúde, tudo isso é momentâneo e é temporário demais. Hoje eu coloquei lá no nosso grupo: se você começar a analisar a sua vida na extensão dela, você vai ficar desesperado, porque a vida é rápida demais. Ao invés de você olhar a extensão da sua vida, olhe para a profundidade da sua vida. Porque quando eu paro de olhar a minha perspectiva temporária, se eu vou morrer com 70 anos, se eu vou morrer com 40 anos, se eu vou morrer com 100 anos, se eu vou morrer com 80 anos, quando eu começo a olhar isso, me desespero, porque eu vejo um relógio correndo e a morte chegando. E já dizia um certo teólogo que cada cabelo branco que aparece na nossa cabeça é a morte nos chamando para um duelo final. Eu sei que alguns aqui, inclusive eu já fiz isso, já tentei esconder os cabelos brancos, mas interessante, a gente pode pintar o cabelo, mas por trás do cabelo pintado tem um cabelo branco, e a morte sabe, e ela está se aproximando da gente. E alguns, quando vê a morte se chegar, começam a ficarem atordoados. Meu querido, ao invés de olhar a sua vida na sua extensão, veja a vida na sua profundidade. E Sócrates, o grande filósofo, disse que uma vida que não é refletida não merece ser vivida. Uma vida que não tem reflexões, uma vida que nós não paramos para analisar de onde viemos, quem somos, qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito de vida, quando terminar tudo, para onde nós iremos. Essa vida é pequena, essa vida é medíocre. E já dizia Benjamin Disraeli: a vida é curta demais para ser pequena. Então aproveite, meu querido. Eu sei que no deserto o primeiro problema típico que aparece aqui é que eles não tinham onde comprar pão. O segundo problema do deserto é que eles não tinham dinheiro para comprar pão. Não tinham lugar e nem tinham dinheiro. E estava todo mundo com fome, 16 mil pessoas com fome. O lugar era deserto. E aqui nós vamos encontrar o terceiro problema. Primeiro, não tinha onde comprar pão. Segundo, não tinha dinheiro para comprar pão. Terceira, a hora era avançada. Eles começaram a dizer para Jesus: mestre, já está tarde, o dia já foi embora, a noite está vindo, a hora já está avançada. Muitas vezes, sabe o que acontece nesse quesito da hora avançada? Nós achamos que nós somos velhos demais para fazer alguma coisa para Deus. Esquecemos do irmão Simeão, esquecemos da irmã Ana, esquecemos do irmão Caleb, gente que já estava idosa, mas Simeão, ele tinha uma promessa que só iria partir quando visse a glória de Israel.
A irmã Ana, com 84 anos de idade, não se apartava do templo do Senhor em oração, em jejum. E o irmão Caleb, com 85 anos de idade, disse: eu quero Hebrom, terra de gigante. Se fosse outra pessoa qualquer, iria querer qualquer terra, porque ele já estava velho, 85. Mas ele pede Hebrom. A cidade de Hebrom era terra de gigantes. Você consegue imaginar um velho de 85 anos de idade dizendo: eu quero derrotar os gigantes que eu não derrotei na minha mocidade. Eu ainda tenho fôlego, a meu vigor ainda está comigo, a espada ainda está na minha mão. Os gigantes que eu não derrotei lá atrás, eu quero derrotar depois de velho. Muitos de nós estamos no deserto e nós estamos dizendo para Deus: Senhor, eu não tenho onde comprar pão, eu não tenho dinheiro para comprar pão, a hora é avançada. Mas sabe qual é o verdadeiro problema? 1.4. O problema é que o problema que estava acontecendo no deserto, para eles, era maior do que a sua fé. Esse é o nosso grande problema. O nosso grande problema não é o problema. O nosso grande problema é quando nós achamos que a nossa prova é maior do que a nossa fé. Todos nós criticamos o irmão Pedro porque andou sobre as águas e afundou. Mas qual é o melhor? Andar 2 minutos sobre as águas ou ficar sentado num barco com medo de sair, sabendo que o barco vai afundar? Mesmo andando sobre as águas, quando Pedro afundou, ele recebeu uma repreensão de Jesus, porque ele disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? É no deserto que a nossa fé é testada, é no deserto que a nossa fé é alavancada. Quando nós entendemos o propósito do deserto, ela é alavancada para níveis maiores. Eu sei que você passou algumas provas nesses últimos dias, você disse que não ia conseguir, mas você conseguiu. E quando você se olhou no espelho, você viu que você estava mais crente. Agora, por que acontecem os desertos na nossa vida? Pastor, é obrigatório todo crente passar no deserto? Sim. Eu falei para vocês que o tema da nossa mensagem é a maior escola da vida. E a maior escola da vida é o deserto. A Bíblia diz em Lucas 1:80, capítulo 1, versículo 80, que João Batista, ele crescia e se fortalecia no Espírito. E onde foi que ocorreu isso? Lá no deserto. No deserto, João Batista crescia e se fortalecia no Espírito, porque é aonde nós vamos nos fortalecer no Espírito. É exatamente quando nós aprendemos a crescer no deserto. E ele ficou no deserto até o momento que ele havia de se apresentar a Israel. Isso está em Lucas 1:80. E Jesus poderia ser poupado disso, sim, mas ele não foi poupado. A Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria, em estatura, em graça, diante de Deus e diante dos homens. E quando foi no momento certo, Jesus foi para o deserto, porque Israel começou a sua caminhada no deserto e morreram lá, foram rejeitados. Jesus começa o seu ministério no deserto e ele sai aprovado. Porque deserto é lugar onde nós entramos para sermos provados por Deus, e se nós formos reprovados por Deus, nós nunca mais sairemos do deserto. Mas por que acontecem os desertos da vida? Vem comigo aqui no próximo ponto, eu vou lhe explicar porque os desertos da vida acontecem. Olha o versículo 13, é nos desertos da vida que nós encontramos Jesus. Eu vou repetir, é nos desertos da vida que nós encontramos Jesus. É nos desertos da vida que nós encontramos Jesus. Por isso que Ele está lhe levando lá. É por isso que o Espírito Santo lhe leva lá, porque é nos desertos da vida que nós encontramos Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, não tem ambiente propício para Jesus aparecer quando você está com saúde. Não tem ambiente propício para Jesus aparecer quando você está com dinheiro no bolso. Não existe ambiente propício para Jesus aparecer quando você está com saúde. Não existe ambiente propício para Jesus aparecer quando você está em cima da bênção e dizendo: é só vitória, agora é só vitória.
Esse não é o ambiente para Jesus. Mas quer ver o ambiente ser propício para Jesus aparecer? Apareça um câncer, apareça o desemprego, apareça a enfermidade, apareça a falta de recursos, apareça a falta de dinheiro. Aí no deserto é que nós vamos encontrar Jesus. Isso aqui que eu estou falando é tão forte, que lá em Cantares de Salomão está escrito assim: quem é esta que sobe do deserto? Indiretamente é uma profecia de duplo sentido. No sentido mais neotestamentário, quem é esta que sobe do deserto? Nós poderemos aplicar à igreja, noiva do noivo. Mas aonde é que ela vai subir? Aonde é que ela vai aparecer? É no deserto que nós vamos aparecer. É no deserto, meu querido, que a nossa fé, ela tem que aparecer. É no deserto que nós vamos encontrar Jesus. Olha o versículo 13. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. E quando a multidão soube, vieram das cidades, seguindo por terra. Ou seja, Jesus foi para o deserto, e a multidão foi lá. E quando chegaram lá, eles acharam quem eles estavam procurando. É muito bom quando a gente vai para o deserto, quando Deus nos empurra para os desertos, porque é lá que nós vamos encontrar Jesus. Ele estará lá. Ele estará lá nos acompanhando no deserto. É no deserto que nós vamos encontrar Jesus. É nas maiores provas da nossa fé, nas maiores provas da nossa vida, que nós abrimos, dilatamos o nosso coração para as percepções espirituais da luz. É no deserto da vida que nós encontramos Jesus. É por isso que tem que acontecer deserto na vida de crente. Agora, o deserto é tão interessante. Quando Israel caminhava no deserto, Deus estava sobre eles. Deus estava na frente deles. Deus estava no meio deles. Deus estava atrás deles e Deus estava debaixo deles. Pastor, no deserto Deus estava em cima deles, sim. A nuvem da glória cobria Israel. Ele estava na frente, sim, aquela coluna. Quando a Bíblia diz que a nuvem ia diante deles, a glória de Deus ia diante deles. Quando nós estamos no deserto, Deus está sobre nós, Deus está na nossa frente, mas Deus está atrás também. Quando os egípcios saíram para matar Israel, a nuvem, a coluna de fogo saiu da frente e ficou entre Faraó e entre o povo. Ele vai na nossa frente, ele está em cima de nós, ele está atrás de nós. Pastor, o que ele faz atrás de nós? Ele está com a sua mão forte levantando quem caiu na caminhada. Quem caiu, ele se levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, entra no time novamente, entra na batalha onde mais o fogo inflama. E no nosso meio, ele é aquela coluna de fogo para nos aquecer. E embaixo de nós, olha, meu querido, você chegou até aqui porque foi a mão de Deus que te sustentou. Com a palma da mão dele, ele tem sustentado a sua igreja. Ele disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o mais tremendo é que ele não está só na nossa frente, em cima de nós, no nosso meio, atrás de nós, embaixo de nós. O mais interessante é que não é que ele está dentro de nós. Ele está dentro de nós. A Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito. Ele não se contentou só em estar em cima de nós. Ele não se contentou em estar na frente de nós. Ele não se contentou em estar no nosso meio. Ele não se contentou em estar embaixo de nós. Ele não se contentou em estar atrás de nós. Ele nos ama tanto que ele resolveu fazer morada em cada crente que nasceu de novo. É nos desertos que nós encontramos Jesus. Ele está lá. Segundo lugar, o que acontece? Por que acontecem os desertos da vida? Primeiro, é nos desertos que nós vamos encontrar Jesus. Segundo, é nos desertos da vida que acontece a cura de doentes e a saciedade para os famintos. Olha o versículo 14. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Versículo número 20. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. Sabe por que acontece os desertos da nossa vida?
É porque é nos desertos da vida que nós vamos ser curados de muitas doenças. Deus nos leva ao deserto para um tempo de libertação e de cura interior. Irmão, eu vi gente no leito de morte mandar chamar as pessoas que o ofenderam ou as pessoas que ele ofendeu, porque viu que a vida estava se esvaindo, estava indo embora. E quando você tem a percepção da morte, nada mais importa para você. O carro perde o brilhantismo, o dinheiro perde o fulgor, tudo vai perdendo sentido quando a morte se aproxima. Quando esse grande deserto chamado morte vai se aproximando, é que muitas pessoas começam a repensar. Quando alguém vai para o médico e sai aquele diagnóstico câncer, 6 meses de vida, aquela pessoa sai ligando para todo mundo, pedindo perdão a todo mundo, vendo quem foi que machucou. Aí sabe o que acontece nessa hora? Enquanto ele está liberando o perdão, a cura está acontecendo no seu coração. O Senhor nos conduz para o deserto da vida, para que muitas vezes as nossas enfermidades desapareçam nos desertos. Porque quando nós estamos com vigor, a nossa tendência, quando nós estamos com vigor, com dinheiro no bolso, a nossa tendência é humilhar o próximo, é desprezar o próximo. Agora, quando nós estamos no deserto, meu querido, é hora de reconciliação. E no ato da reconciliação, o Espírito Santo vem e cura as feridas mais profundas da nossa alma. Quem sabe nessa noite você está experimentando um grande deserto da vida, e Deus fala pela sua palavra. É no deserto que Deus vai curar doentes, é no deserto que Deus vai curar as chagas, é no deserto que Deus vai dar vista aos cegos, é no deserto que Deus vai fazer o coxo andar, o paralítico saltar, aquele que manquejava vai ser sarado. É no deserto que Deus tem o maior seminário de cura e de libertação interior. É no deserto. Aproveite o deserto, Ele quer lhe curar. Mas além da cura divina, é no deserto também que Ele quer nos saciar. Estava todo mundo com fome. Claia, Suri, Remando Yamaiaxê, Halebion, Kramastua, Faia lá. É no deserto que tinha gente com fome, lá eles foram saciados. É lá no deserto que Deus vai nos curar. É no deserto que Deus vai nos virar pelo avesso, arrancar a chaga, arrancar a ferida, arrancar o ressentimento, arrancar a mágoa, arrancar o ódio, arrancar o rancor, e Ele vai saciar a nossa alma. Eu me lembro, alguns anos atrás, de um vídeo que rolou na internet, eu não sei se tem mais no YouTube, de um assaltante. Pegaram o assaltante, lei de lincho, ou chamado linchamento, lincharam o rapaz. E o rapaz estava morrendo. Eu vi isso no YouTube, eu não sei se alguém viu. Chegou uma irmãzinha. O assaltante já estava dando os últimos suspiros já, mas foi linchado, bateram. Aí ela chegou e filmando: você quer aceitar Jesus? E o assaltante moribundo fez só assim. Ela disse: Senhor, tem misericórdia dessa alma. Está no vídeo, está na internet. Quando aquele ladrão recebeu a oração que disse que queria aceitar Jesus, ele morreu sorrindo. Ele morreu sorrindo. A graça de Deus é tremenda. A graça de Deus é poderosa. Aquele homem chamado Dimas estava do lado de Jesus, não teve tempo de descer as águas, não teve tempo de ser discipulado, não teve tempo de viver em santidade, não teve tempo de viver uma vida correta, porque os seus momentos eram finais. Mas quando ele olhou para a cruz do meio, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O Senhor se virou e disse: hoje estarás comigo no paraíso. Ramassuri aclamaiaxê, é nos desertos da vida que vai acontecer cura de doente. É no deserto da vida que nós seremos saciados pelo pão que vai descer do céu. É lá no deserto que nós vamos comer maná. É no deserto que nós vamos beber da água saída da rocha. Nós vamos nos alimentar dele, ficarmos saciados somente dele. Sabe por quê? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A minha mãe, ela é falecida há quase 15 anos, ou pelo menos 15 anos.
Mas a minha mãe era uma mulher dura. Minha mãe era diaconisa da igreja do Evangelho Quadrangular. Minha mãe era tão dura de coração que ela dizia: eu vou para o inferno, mas eu não perdoo. E antes da minha mãe morrer, eu me lembro que eu estava orando, e Deus disse: reúne a tua família e libera uma palavra, porque eu vou colocar a palavra na tua boca. E quando a família estava reunida, eu disse: eu vim aqui para dar um recado de Deus para vocês. Assim diz o Senhor: Deus manda dizer para a minha família que coração duro, a partir de hoje Ele vai colocar no leito. Irmãos, profetizar para um pobrezinho da igreja é fácil. Profetizar para quem já está machucado, assim, uma sentença de juízo é fácil. Agora você profetizar para o seu pai, para a sua mãe, para a sua família, que Deus mandou dizer que a partir daquele momento, coração duro, Ele iria colocar no leito. Sabe o que aconteceu? O primeiro a ir para o leito foi meu pai, adquiriu câncer na próstata, mas ele se quebrantou e ele foi curado. 2 anos depois, quando meu pai é curado, veio a minha mãe, câncer. 2 anos a minha mãe já estava em coma, e ela não morria, e nós gastamos dinheiro com ela. Ela não partia, e lá na casa do pastor, o pastor dela teve uma revelação, reuniu a família e disse: olha, Deus falou comigo e disse que só vai levar a mãe de vocês quando todos os filhos forem lá no leito de cama dela. Ela está em coma, mas ela está ouvindo. E todos se reconciliaram e pedirem perdão, e todos os filhos foram. Diz aí que quando o último se reconciliou e pediu perdão, Deus preparou e levou a minha mãe. Sabe por quê? Ele foi necessário colocar no leito para poder quebrar o coração duro. Eu estou pregando para alguns corações duros e endurecidos aqui nessa noite. Não espere ir para o leito, aproveite esse deserto, porque Deus quer, aleluia, curar dessa doença tão maligna no seu coração, que é o rancor, que é o ódio, que é o ressentimento. E experimente a saciedade de Deus. Quando Ele levar para o deserto para lhe curar, você vai ser saciado dele. Para Ele são todas. Você pode fechar os olhos 1 minuto. Eu estou na direção do Espírito. Ele quer curar o coração de alguém aqui. Para Ele são todas as coisas, porque dele Deus te trouxe essa noite para curar a tua alma. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória. Sempre, amém. Louve ao Senhor, a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Espírito Santo de Deus da verdade, vai agora nesse coração e tira essa mágoa, tira esse rancor, tira esse ódio, Espírito Santo. Alebion cramasto afaia lara maracatuia heramaia sora clamandaramaste. Ora mandoria andoria xeria candara mandara massuia. Olhe para mim.
Terceiro lugar, é nos desertos da vida que nós somos desafiados pelo Senhor. Olha o versículo 16. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhe voz. Glória a Jesus. Pense num desafio grande. Só melhora a qualidade agora. Pense num desafio grande. 16 mil pessoas e Jesus: dê você de comer. É nos desertos da vida que nós somos desafiados pelo Senhor. O Senhor está desafiando hoje você, primeiro, para ser curado no deserto. Segundo, para saciar a fome daqueles que estão no deserto junto com você. Deus te trouxe ao deserto doente, Ele te curou, e agora Ele quer que você estenda a graça que lhe alcançou para aqueles que precisam de graça. É nos desertos da vida que somos desafiados pelo Senhor. E o Senhor está desafiando hoje, sabe quem? O Senhor está desafiando hoje a sua igreja a dar de comer a quem tem fome. Pastor, mas quem tem fome é meu inimigo. Pois é. Como diz a Chiquinha, pois é, pois é, pois é, pois é. Deus, Ele vai preparar um banquete na presença dos teus inimigos, mas quem vai dar de comer aos teus inimigos é você, porque você é o garçom da graça de Deus para alimentar quem te feriu, quem te amaldiçoou, quem te caluniou. Deus está desafiando hoje é a noite do desafio. Jesus disse: dá-lhe voz de comer, vá você e alimente a ele. Mas sabe qual é o nosso desejo? Nosso desejo é que quem está com fome vá embora, procure em qualquer outro lugar. O nosso desejo é que quem está com fome vá embora, se vira, cara. Mas Jesus está desafiando a igreja de Cidade Nova, cada crente que está aqui, a você dar de alimento a quem te persegue, a quem te amaldiçoa, a quem não te bendiz. O Senhor está dizendo, desafiando hoje, você é que vai dar de comer a essa pessoa. Pastor, mas eu não quero dar de comer a quem me ofendeu. Eu sei, não foi fácil para Amã, o agagita, ter que estar puxando o jumento do cara que ele mais odiava, e ver o cara que ele mais odiava com a roupa do rei, com o cavalo do rei, com o jumento do rei, perdão, e ele puxando. Mas foi isso que o rei Assuero mandou Amã fazer com Mardoqueu. Amã odiava Mardoqueu. Aí sabe o que vai acontecer? Deus vai pegar o teu inimigo, vai colocar no lugar de destaque, para que você fique assim, igual Amã, o agagita. Senhor, meu inimigo está triunfando. E Deus está dizendo, você vai lá pegar no cabresto do jumento que ele está sentado, e você vai dar um passeio na cidade com ele. Porque quem está precisando de cura não é ele, quem está precisando de cura é você. Cuidado que muitas vezes nós fazemos a forca para alguém ser enforcado, mas cuidado que tem a lei da semeadura. A forca acabou caindo no pescoço de Amã, e ele tinha preparado a forca para Mardoqueu. Mardoqueu foi livre, foi exaltado, e sabe quem morreu? Quem preparou a cova. Mas vamos para frente. Quarto lugar, é nos desertos da vida que somos ensinados pelo Senhor. Versículo de número 19. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva. Olha Jesus aqui ensinando, Jesus é lindo. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido o pão, deu aos discípulos, e estes às multidões. Às vezes nós somos levados ao deserto, Samuel, para nós sermos ensinados pelo Senhor. Que lições preciosas o Senhor nos faz entender lá no deserto. Os discípulos precisavam dessa escola também, para aprenderem algumas lições de como você fazer quando alguém está com fome do seu lado.
Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, saciados. Muitas vezes o Senhor nos ensina lições no deserto, e o problema é que nós estamos moucos para ouvir os ensinamentos do Senhor. Quinto lugar, é nos desertos da vida que nós somos levados a reconhecer as nossas limitações. É lá no deserto que Deus mostra que você não é a última Coca-Cola do deserto. É lá no deserto que Deus mostra para você que você não é a última bolacha do pacote. Até porque toda a última bolacha do pacote está sempre quebrada. É lá no deserto que nós somos levados a reconhecer nossas limitações. Olha o versículo 15. Ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora, despede, pois as multidões, para que indo pelas aldeias comprem pão para comer. Versículo 17. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Depois que Jesus disse: vocês vão dar de comer, aí agora eles começam a mostrar as suas limitações. Sabe por que nós merecemos estar no deserto? Para nós reconhecermos que nós não somos essas coisas todas. Às vezes Deus nos leva no deserto para nós reconhecermos as nossas limitações, o quanto nós somos limitados. Só que enquanto você não está no deserto, enquanto nós não estamos no deserto, nós temos aquela tendência de nos achar autossuficientes. Eu não preciso de ninguém. Precisa. Eu não preciso de ninguém. Precisa. Tem alguém aqui no nosso meio que não tem umbigo? Tem alguém aí? Se levante aí alguém que não tem umbigo. Todos têm. Sabe o que significa esse umbigo aí? Esse umbigo é uma cicatriz dizendo para você passar a existir, você teve que depender de uma barriga. E por isso que eu deixei essa marca aí, para você saber que você tem pai e que você tem mãe. Você pode não ser grato pelo seu papai, pela sua mamãe, mas essa cicatriz na sua barriga é para ensinar a você que você dependeu de alguém para vir para o mundo. Domingo retrasado, se não me falha a memória, nós batizamos, né? Alguns jovens foram batizados, mas eles não se batizaram, porque ninguém pode se batizar. Você já imaginou? O sujeito chegar lá na piscina, ele botar a mão na cabeça dele: eu me batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ninguém se batiza. Você precisou de alguém para lhe batizar. Comeu pão carioquinha hoje? Comi. É porque você dependeu de um agricultor que plantou o trigo. Você dependeu de alguém que comprou o trigo. Você dependeu de alguém que refinou o trigo. Você dependeu da padaria que comprou o trigo. Você dependeu do padeiro que fez o pão. E tem padeiro que, quando eu era menino, quando a gente comprava um pão grande que vinha uma bolinha assim, a minha mãe dizia: não come essa bolinha, porque é aí que o padeiro faz assim no suor em cima, aí fica aquela bolinha. Aí nós crescemos assim, quando tinha uma bolinha a gente tirava, mas a gente não sabia. Minha mãe dizia que era o suor do padeiro. Ah, eu não dependo de ninguém. Depende, cara, depende. É nos desertos da vida que nós somos levados a reconhecer nossas limitações. Sexto lugar, é nos desertos da vida que devemos aprender a depender de Jesus e da sua bênção. Olha o que Jesus disse quando eles disseram: nós não temos nada. E Jesus disse: então traga para mim. O pouco que você tem, traga para mim. É no deserto da vida que devemos aprender a depender de Jesus e da sua bênção. É no deserto que nós iremos depender totalmente deles. Aonde não tem papá, aonde não tem mamãe, onde está tudo difícil, aí nós dependemos só dele. Por isso que o salmista disse: eleva meus olhos para os montes. Aí olhou para o monte. É na cordilheira do Monte Hermon, que tem 2.897 metros de altitude acima do mar Mediterrâneo. Aí ele está olhando para os montes. Quando eu olho para o monte, eu vou ficar desesperado, porque são muitos montes. Aí ele diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí ele levanta a cabeça um pouquinho. Aí ele vê o céu e diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra.
Sétimo lugar, olha a cara dessa criança, coisa linda. É nos desertos da vida que somos saciados pela provisão celestial. Versículo 20: todos comeram e se fartaram. Todos comeram e se fartaram. Todos comeram e se fartaram. É lá no deserto que você está enfrentando que você vai ser saciado pela provisão celestial. É no deserto que você vai comer e vai ficar saciado. É no deserto que você vai comer bastante. O povo de Israel era tão ruim, Raimundo, que quando saíram do deserto, saíram do Egito, estavam no deserto, lá no livro de Salmo. Eles disseram assim: porventura poderá o Senhor preparar para nós uma mesa no deserto? Quando eles disseram isso lá embaixo, Deus disse: Moisés, vem cá, pergunta para esse bando de incrédulo aí que está perguntando se eu vou preparar, se eu posso, se eu tenho condições de preparar um banquete no deserto para eles. Diga para eles uma coisa: o braço de Deus encolheu, foi? Sabe o que Deus está dizendo aqui para alguns incrédulos do nosso meio? Ter-se-ia encurtado o braço do Senhor? Ter-se-ia encurtado o braço do Senhor? É nos desertos da vida que nós somos saciados pela provisão celestial. Terceiro lugar, pastor, o que eu faço quando eu estiver no meu deserto? Primeira coisa, número 1, não se distancie de Jesus. Você viu aí, a multidão correu para o deserto porque sabia que Jesus estava lá. Quando você estiver no seu deserto, primeira coisa, não se distancie de Jesus. Eu vou fazer uma pergunta e vocês vão me responder, tá bom? Pergunta: tire Jesus da sua vida e o que sobra? E por que você quer abandonar Jesus só porque está no deserto? Tire Jesus da sua vida e o que sobra? Pois é, se nada é você. Sem Jesus nós não somos nada. Não se distancie de Jesus. Segundo lugar, quando você estiver nos desertos, segundo, não fuja dos problemas, enfrente-os. Olha o versículo 15. Os discípulos aqui estão tentando fugir no versículo 15, fugir do problema. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto, a hora é adiantada, despede as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Quando nós estamos no deserto, a tendência é fazer o que hoje eu visualizei no meu escritório. Meu escritório, eu deixei a porta aberta, a cachorro entrou e fez xixi em cima do tapete, que fica a minha cadeira e o meu birô. Aí eu fui cair na besteira de tirar o tapete. Quando eu tirei o tapete, nego velho, cheio de lixo debaixo do tapete, pó, poeira, areia. E não é a minha esposa que empurra, porque a minha esposa é muito limpa. Ela não é daquela mulher que empurra o lixo por debaixo do tapete, não. A minha casa é um brinco. Ela cuida do marido e dos filhos com a exímia destreza e zelo. Mas quando eu olhei, aí apareceu esse ponto aqui da minha pregação. Não fuja dos problemas, em frente. Tem gente empurrando lixo para debaixo do tapete. O lixo não vai desaparecer, vai sair da sua vista, mas vai estar lá sempre. E o pior, vai se acumular. Está no deserto, primeiro, não se distancie de Jesus. Segundo, não fuja dos problemas, enfrente os problemas. Terceiro, utilize os poucos recursos que você tem. Versículo 17, eles disseram: Senhor, eu só tenho aqui 5 pães e 2 peixes. Utilize os poucos recursos que você tem. Quarto lugar, não deixe que o problema lhe absorva. João 6,9, que é a mesma passagem, diz: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Meu querido, quando a gente está no deserto, tira o foco do problema e foca na solução. Eu sou desse jeito. Aconteceu. Agora vamos ver daqui para frente. Essa semana mesmo eu estava dando uma palavra pastoral para uma irmã que está enfrentando um problema. E disse: irmã, o problema já aconteceu, é passado.
Não tem mais como consertar isso aí. Agora vamos fazer o seguinte: pegue toda a sua energia e foque na solução. E em quinto lugar, tenha paciência e planejamento. Olha o versículo 17. Jesus mandou todo mundo sentar. Senta aí, 50-50. Senta todo mundo. Você já imaginou? E os discípulos olhando para Jesus dizendo assim: esse pastor está doido. Todo mundo morrendo de fome e ele na maior calma, irmão. Irmão, tem ovelha que se atribula porque eu sou calmo desse jeito para resolver algumas coisas. Eu olho, observo, eu tenho uma agendazinha, eu anoto, aí eu vou observando e vou juntando o quebra-cabeça. Mas deixa eu dizer que eu tenho paciência e tenho também planejamento. Enquanto Jesus estava lá dando a lição para os discípulos, estava fazendo seu planejamento. Não vai ter bagunça aqui não. Vai todo mundo sentar, tá bom? Bem direitinho, bem bonitinho. Conclusão: pastor, quando o meu deserto florescer, porque ele vai florescer, você crê nisso? Que vai chover no seu deserto, você crê que o seu deserto vai florescer? Então quando o teu deserto florescer, primeiro, não desperdice o que Deus vai derramar lá. Olha o versículo 20: e comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias de pão. Não desperdice a bênção de Deus. Segundo lugar, saiba, quando o teu deserto florescer, você vai ter essa solução. Saiba que Jesus sempre tem uma saída e sempre terá uma solução. Jesus diz: traga para mim o problema. Traga para mim o problema. Pode trazer, traga. Meu querido, eu nunca vi problema grande demais para o meu Jesus não resolver. Ele resolve tudo. Quando o teu deserto florescer, terceiro lugar, agradeça sempre a Deus antes e depois do milagre. Jesus, quando mandou a multidão sentar, agora está na hora de agradecer. Ué, mas não tem provisão. Não, mas ele está agradecendo. Ele pega o pão, abençoa o pão. Quando ele terminou de orar, sabe o que aconteceu? Nada. Continuou 5 pães. Aí o discípulo vai lá, alguém mete a mão, quando tira e não acaba, vai tirando e não vai acabando, vai tirando e não vai acabando, vai tirando e não vai acabando, vai tirando e não acaba, vai tirando e não acaba. Só vai acabar quando você não tiver mais vaso. A viúva disse para um dos filhos: me dê mais um vaso. O filho disse: mamãe, os vasos acabaram. Aí o azeite parou na mesma hora que alguém disse: não tem mais onde derramar azeite, o céu não é lugar de desperdício. Sabe o que aconteceu? O azeite parou na hora. Agradeça sempre a Deus antes. Senhor, hoje eu não tenho, mas amanhã eu vou ter. Senhor, hoje eu estou aqui embaixo, mas amanhã eu vou estar em cima. Senhor, hoje eu estou pobre, mas amanhã eu estarei rico. Senhor, hoje eu estou doente, mas amanhã eu estarei com saúde. Eu quero te louvar por esse momento agora, porque quem é fiel no pouco, Deus vai colocar no mundo. Em quarto lugar, quando o teu deserto florescer, saiba de uma coisa: a bênção deve incluir toda a sua família. Olha o versículo 21: e os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e além das crianças. Quando a bênção chegar, ela vai estender-se para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, para os seus tios, para toda a sua família. Todos vão saber do teu milagre.